Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Bom dia, pessoal. Sextou e sexta-feira é dia do Franguinho fazer as suas previsões para as rodadas do Campeonato Brasileiro. A desse fim de semana é a 20ª rodada, ou a primeira rodada do segundo turno. No segundo turno, hegemonia do Botafogo. Agora repete-se o primeiro jogo do campeonato, só que dessa vez vai ser no Morumbi. E o jogo realmente extremamente interessante. O jogo que vai reunir dois times que estão no topo. Botafogo, líder do campeonato, e São Paulo, o time que mais cresceu no último mês. Quem vai vencer esse jogo? Quem vai falar sobre isso é Luiz Carlos Quartarolo, junto com Ailton Amalfi. Vamos começar com você, Quartarolo. Qual é o seu prognóstico para esse jogo? Bom, um abraço, né, Amalfi? Bom fim de semana para todo mundo. E se você está nos vendo aí, já for inscrito, a gente agradece de coração. Se não for inscrito, clica lá e se inscreva. Faça uma boa ação hoje. Ajude os velhinhos aqui. Bom, os tiozinhos do jornalismo. Franguinho, vamos fazer um debate sem censura nessa rodada. São Paulo e Botafogo. Bom, para mim, o Botafogo já é campeão brasileiro, a briga do segundo para baixo, né? E ontem a gente conversava com o Carlos Belmonte, que é diretor do São Paulo, e trabalhou comigo na Jovem Pan há muito tempo, e ele dizia a mesma coisa. É claro que há expectativa, o Botafogo pode claudicar, pode perder um jogo, ou já perdeu o Tiquinho, mas chegou aí o Diego Costa, pode ter complicações? Pode, tem 19 jogos, mas a distância é muito grande, e não há nenhum time subindo no nível daqueles que subiram quando o campeão do primeiro turno não virou campeão, que foram só em 6 vezes desde 2003. Ou seja, o Botafogo, para mim, já é campeão brasileiro. É claro que tem que jogar. E esse jogo é maravilhoso porque coloca frente a frente os dois principais times do momento, né? Que nós vivemos aqui assim de momento, né? O técnico do momento, Dorival Júnior. O time do momento, Botafogo. O time do momento, São Paulo. Eu espero um grande jogo. Espero que os técnicos não estraguem o jogo poupando o jogador, ouvindo muito fisiologista, bota para jogar. Agora dá para jogar com tranquilidade. E olha, palpite nesse jogo, o Botafogo normalmente, quando joga mal, empata, né? A situação de estigma de campeão. Eu acho que vai dar um empate, porque o São Paulo também ainda está na festa da comemoração, porque o Amalfi sabe, né, Amalfi? Tirar o Corinthians é quase um título, né? Eu sofri um pouquinho na quarta, mas que coincidência boa, né? Esse jogo São Paulo e Botafogo abrindo a rodada, coincidência boa da rodada da tabela, e dois times que estão em altíssimo astral. Eu acho que vai ser um jogão. Eu acho que o Morumbi vai estar cheio, a torcida do São Paulo também está dando um show. Eu aposto numa vitória do São Paulo, uma vitória magra, mas eu acho que dá São Paulo. Agora, o Botafogo, se vencer, não é nada de ficar espantado. Acho que vai ser um jogão. Eu acho que dá São Paulo. Eu acho que vai ser um jogão também. Não entendo como a CBF bota para o sábado às 4 da tarde, abrindo a rodada, o jogo mais importante do campeonato. Se o Botafogo ganhar, que aliás é o meu palpite, vai esvaziar a rodada. Os outros jogos vão ficar meio sem graça. Tá certo, como já falou o Quartarolo, a luta é pelo segundo lugar, mas eu acho que é um balde de água fria no entusiasmo do torcedor. De qualquer maneira, vai ser muito interessante, porque o Botafogo se falou, não, está sem Tiquinho. Estava sem Tiquinho também contra o Inter. Pergunta lá no Inter se o Tiquinho fez falta. Foi um 3-1 vigoroso. Um jogo espetacular do Botafogo no segundo tempo. Então, acho que vai ser um jogo muito, muito legal. E fica a dúvida, será que o Diego Costa já vai estrear? Ele está pronto. Ele está em boa forma, ele treinou durante a semana, ainda não tem conjunto. Acredito que ele não comece o jogo, mas vai saber o que o Bruno Lage vai imaginar, vai tentar aí contra o São Paulo. Vai ser um jogão. No Morumbi, a torcida com peso enorme, mas, de qualquer maneira, acho que vai dar Botafogo ainda. Vitória magra? Não sei, realmente eu não sei dizer.
Agora, no sábado, no mesmo horário, a gente vai ter Inter e Fortaleza. Quartarolo, vai ser a hora do Inter dar a volta por cima? Eu acho esse time do Inter muito falso, viu? Apesar da vitória boa contra o River Plate, na verdade, nos pênaltis, mas jogou bem aquela partida, principalmente no segundo tempo, né? Eu trabalhei naquele jogo. Mas o Vojvoda faz um trabalho maravilhoso no Fortaleza, né? Eu respeito demais esse treinador e também o trabalho que vem sendo feito com o Fortaleza. Justiça se faça desde a época que o Rogério Ceni foi para lá e arrumou até o CT e a forma de distribuir a comida para os caras, estava tudo desorganizado. Então, hoje, há uma infraestrutura que funciona no Fortaleza. Não é para ser campeão brasileiro, nesse momento ainda, talvez, um dia, mas é um time que está se impondo bastante. E hoje é o líder do futebol lá no Nordeste, né? Então, para mim, é um jogo difícil para o Internacional. Se o Fortaleza vencer, que seria o meu palpite, não vejo nenhuma normalidade nisso, não. Enquanto o Amalfi não volta, vamos para o próximo jogo, Litor? Eu ainda não falei, não falei. É verdade, é verdade. O jogo vai ser em Porto Alegre. Vai ser o confronto de dois técnicos argentinos, nessa terra de técnicos portugueses, mas eu acho que vai dar Fortaleza. Eu concordo com você plenamente. Já o jogo seguinte na tabela, Fluminense e América Mineiro, lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, é mais um jogo no sábado, só que às 18h30 ou 6h30, como queiram. Fluminense ainda indo e vindo, né? Indo e vindo. O que você acha que vai dar nesse jogo, Quartarolo? Eu acho que, bom, vai ser o primeiro jogo após a convocação do técnico Fernando Diniz, que está dividindo o comando com a seleção brasileira, com a dona CBF, né? Eu espero uma vitória do Fluminense. Eu acho que o América está condenado no Brasileiro. O América vai cair, mudou de técnico. Chegou lá o Bustos, que eu acho um técnico muito ruim, né? Não sei porque o Mancini não continuou, porque melhor que o Bustos ele é. Mas, de qualquer maneira, vinha tendo maus resultados, né? Mas eu acho que o Fluminense tem toda a chance de vencer esse jogo aí, não? Com certeza. E até por goleada, hein? Sei lá, até para homenagear a primeira convocação aí do Fernando Diniz, né? O Amalfi não falou do jogo do Internacional e Fortaleza, ele foi tomar uma água e tem aí Fluminense e América. Aquele dedo nervoso que eu fui dar uma ajeitada no computador, aí a gente clica no lugar errado, né? Aí caiu tudo aqui. Internacional e Fortaleza. Eu já falei, para mim o Internacional é o Tottenham do Campeonato Brasileiro. Nunca chega, entendeu? Os gaúchos que me perdoem, entendeu? Compra e nunca chega. Mas eu acho que nesse jogo, vamos botar um empate 1-1. Um empatezinho 1-1. E Fluminense e América? Eu acho que Maracanã, né? Fluminense, 2-0. Eu fico com o Fluminense também. Eu acho que o Fluminense vai ganhar do América. O América é inexplicável, né? O América tem um jogo bonito, tem um jogo que encanta, mas é um jogo que não rende, não dá para explicar. Por isso, Fluminense, sem muita dúvida, né? A seguir, temos ainda no sábado, às 6h30, quer dizer, um dos principais times também jogando, Cuiabá e Palmeiras. Quem você acha que ganha? Vai ser. O Palmeiras não vai jogar em casa. Quem vai estar jogando em casa é o Cuiabá. Quartarolo, seu palpite. O Cuiabá que quebrou aquela escrita de que era melhor visitante do que caseiro, né? Contra o Flamengo, meteu 3-1. Tudo bem que era o time reserva do Flamengo, mas que também o time titular, depois contra o Olímpia, jogou tão mal como reserva, né? Ou seja, a diferença não era tanta assim. E tem o Deivinho, o Daverson, né? Que vai mexer com a torcida, que vai falar. É um jogador realmente que eu acho que eu gosto da maneira que ele faz algumas coisas, tem hora que ele extrapola, né? Mas o Palmeiras é mais forte que o Cuiabá. Eu espero que o Abel Ferreira não venha com aquela onda, vamos poupar. A poupança está dando pouco, Abel, não adianta. Melhor investir em outra coisa. Então, acho que o Palmeiras vence pelo menos por 1-0. O Palmeiras, ele joga semana que vem contra o Pereirão, né? Na Colômbia. Eu acho que talvez ele vá colocar um time alternativo, mas o time alternativo do Palmeiras continua sendo bom. Eu acho que dá Palmeiras com gol de cabeça de alguém aí. Não vou dizer de alguém, mas vai ser Palmeiras com gol de cabeça de alguém. Eu acho que a partir do momento que o Palmeiras assumiu a vice-liderança do campeonato,
está em segundo, um ponto à frente do Grêmio, eu acho que não é hora de poupar nada. Eu acho que é hora de botar o melhor que tem em campo, porque está jogando contra um time forte, que é o Cuiabá. É um time que tem o Daverson, que tem a sua tradição contra o Palmeiras. Eu acho que vai dar Palmeiras, mas eu acho que vai dar Palmeiras com suadouro. Eu estou entre Palmeiras e empate, mas vou apostar no Palmeiras porque eu acho que o Abel não vai poupar ninguém. Ele tem que ir para cima mesmo do Cuiabá. Ainda no sábado, dessa vez às 21 horas ou 9 da noite, um jogo bastante interessante. Cruzeiro e Corinthians, os dois precisando se recuperar. O que você acha, Quartarolo? O Corinthians está meio abalado aí pela maneira como saiu da Copa do Brasil. Tinha a classificação na mão, o jogo nunca teve na mão, né? A verdade é que o São Paulo, já no jogo da ida pela Copa do Brasil, não fez um jogo ruim. Se fosse empate lá, não seria injusto. E o Vanderlei Luxemburgo agora vai ter que juntar os cacos, né? E agora começam a surgir as informações de que durante o jogo o Renato Augusto pediu uma modificação no esquema tático, ele não atendeu, que ele botou o Wesley só aos 17 do segundo tempo, que ele insiste com o Vera, que é um jogador muito ruim, um pé duro, desgraçado, deixou o Moscardo no banco. Ou seja, agora o que era virtude virou defeito, e assim por diante, né? E o Vanderlei Luxemburgo gosta de repetir uma frase que, na verdade, é do Mussum, de 1971, na TV Record. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Daí o Falcão, quando se apresentou na Roma, falou a mesma coisa. Aí o Vanderlei tomou a frase para ele e vive repetindo por aí. E ele teve medo de perder e perdeu, né? Então, é complicado. E começam aqueles zum, né? Porque o time tamanho do Corinthians... E sobrou a Sul-Americana. Daí ele vai na coletiva e fala assim: nossa, a nossa prioridade é brasileiro. Amigo, ô Luxemburgo, joga a Sul-Americana, que é mais fácil para chegar a Libertadores, hein? Se bem que você pode encontrar o São Paulo de novo. Nesse jogo, por tudo isso que eu falei, e que balbuciei aqui, eu vou de Cruzeiro. Raposa ganha. O Corinthians parecia que estava chegando naquele... que a água para ferver tem que ter 100 graus, né? O ponto de ebulição da água, mas o Corinthians chegou só a 70. Acho que o Cruzeiro também está nessa coisa aí, sabe? Não ferve. Eu acho que dá um empate daqueles chatos de sábado à noite, sinceramente. Um empatezinho, 0-0, 1-1. Um empate. Eu estou muito curioso. Eu quero ver como vai surgir o Corinthians, porque o Corinthians foi esmagado pelo São Paulo. Foi realmente inacreditável, também sem dizer que foi defeito do Corinthians. Não, foi qualidade do São Paulo, uma qualidade que o Cruzeiro não tem. Mas o Cruzeiro sabe amarrar um jogo, sabe espremer o adversário, e o jogo vai ser em Belo Horizonte, né? Eu vou de Cruzeiro. Eu acho que sei lá, vamos ver. Também tem time mineiro jogando às 11 da manhã no domingo. Esses horários, essas tabelas da CBF, para mim, isso é um mistério, né? 11 da manhã de um domingo, Atlético Mineiro e Vasco no Rio de Janeiro, no Maracanã. Depois de toda aquela confusão, o Flamengo e o Fluminense não queriam ceder o Vasco está com o seu campo interditado, aquela confusão de torcidas, né? O Vasco acabou vencendo na justiça e vai jogar no Maracanã. A torcida do Vasco vai lotar o Maracanã, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu estou com esperanças no Vasco, sim. Estou vendo um Vasco crescendo aí, com o Ramon Dias. Pode ser o momento do Vasco. Eu vou dar meu palpite a favor do Vasco. Quartarolo, o que você acha? Eu vou ser contra você, Lito. Acho que vai dar Atlético Mineiro. Eu não confio nesse time do Vasco, não, apesar do Ramon Dias ser um cara experiente, ter alguma qualidade. Mas chegou o Payet agora, mas pelo jeito não vai jogar, né? Não. O Vasco da Gama, para mim, está condenado à Série B. É muito complicado, né? Ele tem que ganhar 10 jogos aí no retorno e não pode perder muito para chegar a uma pontuação para escapar. É muito, muito difícil. Tem que fazer uma campanha de campeão e não tem um time de campeão, né? E o Atlético Mineiro, depois daquela vitória última contra o que levou o jogo para os pênaltis contra o Palmeiras, aquela coisa toda, mas a verdade é que o Atlético Mineiro deu uma levantada de cabeça. E tem jogadores mais especiais que o Vasco da Gama.
E esse jogo, 11 horas da manhã, segundo as informações antigas da CBF, não sei se ainda valem, é que era para exportação, ou seja, para vender o jogo para o exterior, principalmente para a Europa, para ser num horário que o europeu ia ver o jogo, final da tarde, né? Agora, se eu quero vender o meu produto, eu poria o melhor jogo nesse horário. Não um jogo, com todo respeito ao Vasco da Gama, que é penúltimo colocado do campeonato, e o Atlético Mineiro, que é meio de tabela, né? Então, sei lá, acho que até o marketing está falhando nisso aí, se é isso aí mesmo. E outra, né? É um calorão desgraçado. Não sei se eles sabem que, apesar do inverno, no Rio de Janeiro, 11 horas da manhã, não deve estar muito frio, né, Amalfi? Não, com certeza. E eu acho o Atlético muito superior. Acho que dá Atlético. Eu gosto desse horário, sinceramente, eu gosto desse horário. É você? É ele? Eu gosto de assistir futebol nesse horário no domingo, tomo um café, acorda mais tarde. Eu acho legal, um horário legal. Mas eu acho esse jogo, a torcida do Vasco vai voltar depois da bobagem que fez, né? A torcida do Vasco fez um favor danado para o Vasco, né? Começaram a tirar coisa dentro do campo e o Vasco ficou, acho que 4, 5 jogos sem torcida. Já estava ruim e ficou muito pior. Mas eu acho que o Atlético Mineiro é muito superior e ganha. Vamos ver. Agora, pensa só o seguinte: se é para você colocar o seu produto, futebol brasileiro, na Europa, 11 da manhã no domingo, no continente europeu, 4 da tarde, vai concorrer com o quê às 4 da tarde? Com os principais jogos dos campeonatos europeus. Não seria muito mais inteligente colocar às 8 da noite lá, que seria 3 da tarde aqui? Não sei, só um palpite. Sei lá, minha pergunta aí é, sei lá, teórica, retórica. Vamos lá. De qualquer maneira, eu continuo com esperanças que o Vasco retome um bom caminho e acabe aí vencendo um Atlético que, cá entre nós, vem tendo seus tropeços aí. Vamos ver o que acontece. De qualquer maneira, não é o principal jogo do fim de semana, não é o principal jogo nem do domingo. No domingo, depois, nós temos Santos e Grêmio na Vila Belmiro. O que vai dar, Quartarolo? Você quer que eu fale sobre isso, né? Meu Deus eu do céu. Não, a tabela. Tá bom, desculpa. Mas você está me induzindo a falar do Santos. É difícil. Estou te convidando. É difícil para um santista falar do Santos, que eu continuo achando o Santos o time mais equilibrado do Brasil. Tem defesa ruim, meio-campo ruim, ataque ruim, a diretoria ruim, técnico ruim, e a torcida também acho que é meio ruim, hein? Financeiramente. Olha, o Santos está contratando o Júnior Caissara, que não joga desde janeiro, né? Isso é coisa de empresário, não dá nem para discutir. Mas tudo bem, não vai jogar ainda, graças a Deus. Eu acho muito difícil o Santos ganhar esse jogo. Eu acho que dá Grêmio. Se a gente empatar, e como santista estou dizendo isso, já é uma vitória. Só que o Santos, um pontinho só, não ajuda em nada o Santos. Então, vou falar para você. Até porque eu acho que Deus já fez todos os milagres, os santos todos já fizeram os milagres possíveis para o Santos sobreviver. Já deram Pelé, já deram Robinho, já deram Neymar, já deram um monte de cara lá para nós na vida. A gente não aproveitou bem. Aproveitou bem o Pelé, que é o maior de todos. Mas a verdade é que o Santos é um time fadado ao rebaixamento, infelizmente. O meu medo é que não volte depois, né? Nós estamos falando aqui de tabela, e esse é aquele jogo que se você bater um belo nhoque com frango no almoço ou uma feijoada, é aquele jogo que você dorme, né? Deu 15 minutos, a gente dorme. Porque é um... Dorme quem não é santista. Quem é santista tem pesadelos. O santista assiste e tem pesadelo, né? Nossa Senhora! Indigestão. Mas eu acho que o time do Santos é muito ruim, infelizmente. E não sei, o Marcos Leonardo é aquela andorinha solitária no time, vai dar Grêmio. Acho que o Marcos Leonardo nem joga, né? Está se preparando para ir embora. Né? Já está se preparando. Para comer um nhoque Roma, né? Melhor. Já está em dúvida, né? O Diego Aguirre chamou ele para conversar, pediu para ele jogar, mas a situação não está muito clara, não. Agora, cá entre nós, tudo bem, ótimo jogador, mas não vai conseguir carregar o time nas costas. Infelizmente, eu acho que vai dar Grêmio largo, fácil, solto. Em pena, mas infelizmente o presente do Santos não condiz. Largo não, largo machuca. 1-0 tá bom, não precisa machucar. Quem dera, né? Quem dera, mas
Se você for olhar para as possibilidades, amigo, Sim, verdade. eu acho que de 3 para cima. acho que os santistas vão ser machucados esse fim de semana. Me parte o coração, mas não dá para fugir também. muito disso. E O Santos é o Curitiba. Botafogo. O Santos é o Botafogo do Rio, né? O Botafogo de São Paulo, né? Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Porque aí você pode ver o copo meio vazio ou o copo meio cheio. Eu espero que seja o copo meio cheio e que o Santos acabe saindo dessa draga para ir lá para cima, para o lugar que historicamente é dele, né? E no jogo seguinte, né? Também às 4 da tarde, para tirar esse soninho aí do nhoque ou da feijoada do Amalfi, a gente tem Curitiba recebendo o Flamengo. Curitiba vem surpreendendo há umas 2 ou 3 rodadas, né? Dando aí sinais, técnico novo, e o Flamengo também vem de momentos positivos, né? O que você acha, Quartarolo? Eu acho que vai voltar o processo de fritagem do Sampaoli, né, dos jogadores, né? E aqueles beijos lá são mais falsos que eu vou falar para você, do que nota de R$3, né? Os caras beijando o Sampaoli, parece o Marcelinho beijando o Luxemburgo depois da crise, né? Que coisa feia. Mas tudo bem. Fez o gol de pênalti, o Arrascaeta, todo mundo. E teve alguns que aproveitaram para dar uns tapas na cabeça do Sampaoli. Acho que eles contaram um pouquinho, né? Faz parte. Então, eu acho assim, contra o Grêmio, embora não tenha jogado uma grande partida, tenha sido ajudado pela arbitragem, aquilo lá não foi pênalti, coisa nenhuma, mas já estava classificado com 2-0 no Sul, os caras jogaram para eles. É aquela velha frase, né, Lito, Amalfi? O cara entra em campo e fala assim, olha, esquece tudo que aquele idiota lá falou, vamos jogar para nós, porque a gente tem que se salvar aqui. Acho que a final da Copa do Brasil contra o São Paulo vai ser assim também. Mas amanhã é um jogo que amanhã não, domingo, é um jogo que os caras falam assim, ó, hoje vamos queimar o cara lá, né? Porque não tá, essa é a imagem que me passam, né? Então, diante disso e da subida de produção do Coritiba, espantosa subida, eu vou na zebra e se apostar vou ganhar muito. Coritiba 2-0. Eu acho que eu estava vendo a previsão do tempo, domingo vai estar aquele domingo curitibano, né? E o campo deve estar ruim para o Flamengo. Eu vou de Coritiba, vai dar Coritiba. Eu vou destoar. Eu acho que vai dar Flamengo. Agora, sobre aqueles tapas e beijos que o Quartarolo citou, depois na coletiva, né, o Sampaoli, ele revelou aquela alma melancólica da Argentina, né? Falaram sobre os abraços, ele falou, olha, os abraços que valem são os abraços da tristeza, não os abraços da alegria. Quer dizer, ele mesmo deu a impressão, pelo que se conclui disso, que ele não se iludiu com aquilo, não, que eram os beijos do Judas. Né? Agora, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a diferença de plantel, de qualidade dos times, ainda mostram apontam por uma vitória do Flamengo, mas, quem sabe, um empate. Vitória do Curitiba eu realmente não acredito. Mas acredito no jogo seguinte numa vitória do Red Bull, Bragantino, como queiram, que deu uma tropeçada aí, mas cá entre nós, contra o Bahia, eu acho que vai dar Red Bull mesmo jogando em Salvador. Quartarolo. O Bragantino esse ano está mais regular, né, Lito? Porque era um time que jogava bem uma partida, depois jogava mal, às vezes no mesmo jogo o primeiro tempo era bom, o segundo era muito ruim e vice-versa, né? E daí aquela frase, né? Futebol é uma caixinha de surpresas. Daí chegou o Caixinha lá, deu uma ajeitada lá, o Pedro Caixinha, e parece realmente que no campo o time está muito bem armado. Mesmo na derrota, estava bem armado, né? Quando jogou mal. O Bahia é um time que, sabe, eu costumo brincar, né? Brincar não, é uma certeza, né? A alegria mora na Bahia, né? Os baianos são felizes demais, né? E é um time que a gente gosta, muito simpático, mas infelizmente eu acho que esse jogo aí vai perder pelo menos por 1-0. Eu acho que a gente já falou aqui, esse time do Bragantino é muito legal de ver, é um time que joga bonito, leve, às vezes não se preocupa muito em defender, por isso que toma muitos gols. Mas nesse jogo, eu acho o Bragantino superior e vai ganhar. Também acho. Nesse caso, o Bragantino é uma caixinha sem surpresa nesse fim de semana. Né? Não tem muito o que pensar, não. Não vejo como o Bahia vai conseguir resistir ao Bragantino. E para encerrar a rodada, na segunda-feira, às 8 da noite, Goiás e
Clube Atlético Paranaense, famoso CAP. O que você acha? Fala, Quartarolo. Então, Lito, o Goiás, né, é o único time no Campeonato Brasileiro que não tem estrangeiro, né? É um time que tem 22 pontos, aí, o 15º colocado, a campanha é melhor do que eu esperava, começou meio, né, derrapando, mas está lá, né, e joga em casa. Só que eu acho que o Atlético Paranaense é muito forte, né? O Atlético Paranaense é um time muito forte, mas joga muito na Arena da Baixada, né? Fora de casa, às vezes, tem dado uns tropeços aí. Eu acho que é jogo pro Goiás ganhar, viu? E se solidificar um pouquinho mais na campanha e subir na classificação, né? Jogo lá no Arrailê Pinheiro, né? No Serrinha, né? Um estádio também que não vai ajudar muito o Atlético Paranaense. Não que eu não goste do Atlético, eu gosto do Furacão, né? Mas como já fui processado 2 vezes por aquele time lá, eu vou torcer assim, nada pessoal, pro Goiás, tá? Certo, Amal? Amal? Eu acho que a Amal comeu uma feijoadinha. Oi? Acho que você comeu uma feijoadinha no café da manhã. Não, ainda não. Eu acho que o Atlético Paranaense tem um ataque muito forte. Gosto muito do ataque do Atlético Paranaense. O Vitor Roque, se não for o melhor, está entre os melhores jogadores do campeonato. Eu vou de Atlético Paranaense. 2-1 Atlético Paranaense. O Quartarolo citou um fato aí que é realmente super influente. O Atlético é muito forte em casa, no seu próprio tapetinho, no seu gramado artificial. Vai jogar no gramado natural agora. E mas E gramado ruim, né, Lito? Gramado ruim. Não é o que ele está acostumado em casa. Mas eu acho que a qualidade do Atlético, como citou o Amalfi, a agressividade do Atlético acaba se sobrepondo, né? Eu vou de Atlético Paranaense, sim. Não tenho muita dúvida disso, não. Bom, gente, hoje, sexta-feira, dia 18 de agosto, vamos ter um momento histórico, para o bem ou para o mal. A primeira convocação da seleção brasileira sob o comando de Fernando Diniz. O que vocês acharam desse chamamento? Lito, a seleção brasileira foi convocada. Fico até em pé, né? Homenagem à nova seleção do Diniz. A primeira vez a gente nunca esquece. Tirou o selinho, primeira convocação para os jogos do dia 8 de setembro contra a Bolívia em Belém e depois dia 12 do mesmo mês, lá em Lima contra o Peru. Neymar está na relação. Era esperado. Pela primeira vez na história, um jogador do Al Hilal está convocado para a seleção brasileira. É o mundo árabe abraçando o futebol brasileiro. Apenas 4 aqui do Brasil convocados. Goleiro Bento do Atlético Paranaense, Nino e André do Fluminense e o Rafael Veiga do Palmeiras, que era mais ou menos esperado. Ô Diniz, você esqueceu o Vitor Roque. Está jogando uma barbaridade no Atlético Paranaense. E por que o Bento do Atlético Paranaense, que não é mau goleiro, mas o Lucas Perry está arrebentando no Botafogo. O Everton do Palmeiras, né, que sempre esperou uma chance. O Alisson tá mal, você convocou de novo. O Ederson é mais famoso por jogar com os pés do que com as mãos, né? Ô Diniz, mas tudo bem, dá para tocar. Boa sorte para você. Vai precisar. Uma convocação já era esperada, não tem grande novidade. Também não tinha muito mais que se esperar do que foi convocado. Só não convocaria o Antony, que eu acho um jogador comum. Alisson, que eu chamo a gol. O resto é isso. Vamos esperar o Diniz, o trabalho dele. São 2 adversários que não são fortes na eliminatória. Vamos ver se o Ancelotti realmente vem. A convocação foi xoxa, nada de mais, nem de menos. Ele convocou o que tinha. E o que tinha é isso aí, não tem grande novidade, nem grande surpresa. Foi uma convocação bem ao estilo do Fernando Diniz, bem pessoal. Ele deu preferência a jogadores que já jogaram ou que ainda jogam com ele. Tudo bem, bons jogadores que realmente têm lugar na seleção. E como ele tem um estilo de jogo muito pessoal, é bastante compreensível isso. Eu só não entendo muito por que ele não abriu vaga para um Vitor Roque, que é um jogador que está vivendo um grande momento. Quanto ao goleiro, tudo bem, ele escolheu o Bento do Atlético Paranaense. Eu ficaria com o Lucas Perry, que eu acho que é o melhor goleiro desse campeonato. Mas foi uma boa convocação.
bem pessoal, bem Fernando Diniz. É isso, pessoal. A gente fica por aqui e volta na segunda-feira com o balanço dessa primeira rodada do segundo turno do Brasileirão. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.